Muito bem, estamos aí para o nosso resumec, né, Deise? Exatamente. Aquele resumo que a gente faz ali todo final de aula, né, Décio? Para a gente dar uma refrescada no que nós vimos, não é isso? Isso, e porque daqui a pouquinho também eles vão fazer as atividades, Exatamente. então a gente precisa de fazer assim, um backupzinho para eles, né? Das informações. Bom, e nós fizemos a relação entre impulso e Isso. quantidade de movimento. Nós vimos que o impulso, ele é a grandeza que relaciona a força aplicada com o intervalo de tempo, certo? Ou seja, é diretamente proporcional à força vezes o intervalo de tempo que você aplica essa força. E nós vimos lá, fazendo a manipulação com as unidades, nós vimos que a unidade, quando a gente faz a substituição, é a mesma da quantidade de movimento, né? Que é o quilograma vezes metro segundo, né? Então, nós vimos que o impulso está relacionado também à variação da quantidade de movimento. Até na unidade de medida a gente prova isso, né? Exatamente. Bom, então vamos lá. Vamos lá, olha só. Resumo. Então tá ali, impulso, falamos do impulso, dar um impulso na vida, impulsionar as coisas, né? Aí nós vimos aí vários exemplos, ok? Para haver impulso, é necessário que uma força, ela atua sobre um corpo durante um certo intervalo de tempo. Exatamente. Então, o impulso é força vezes tempo. Essa relação da força é com o tempo, né? Não adianta o tempo chegar lá, o corpo parar, a força se perde, não adianta nada, né? Isso. Então, o I é impulso, F, força, né? Claro, aplicada, e o ΔT é o intervalo de tempo que essa força foi aplicada. Exato. É isso aí. E ali a unidade no SI, Newton. Segundos, né? Vezes segundos. Que na verdade pode transformar em quilograma metro por segundo. Que dali nós tiramos a relação, né? Importante, pessoal, lembrar, ok? Como a força aplicada aí, ela que gera o impulso é vetorial e possui a mesma direção e sentido da força que causou, né? Exatamente. Assim como a quantidade de movimento é vetorial e possui a mesma direção e sentido da velocidade, né, desde que causou, né? Ó, então tá aqui o nosso, deixa eu pegar aqui. O nosso impulso, ele é vetorial, certo? E tem a mesma direção e sentido da força, e aqui o tempo é escalar. Quantidade de movimento, massa escalar. Velocidade vetorial. Então, certo? E aqui, ó, do mesmo modo que o trabalho modifica a energia mecânica, isso, a força altera a velocidade. O impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. Tá aqui, ó, como nós vimos a relação, certo? Isso também dá-se fazer, né, Décio, pela unidade. Lembrando que o impulso aqui, ó, Newton vezes segundo. E o Newton é quilograma. Metro por segundo ao quadrado, né? Mas vezes o segundo, você pode simplificar. Isso, olha só, fazendo aqui uma simplificação, ó. Certo? Então, nós temos quilograma. Metros por segundo. Pronto. Que é a mesma unidade de medida de quantidade de movimento. Isso, né, ó. Então, te mostra que é verdade, né? Que essa relação é verdadeira. Então, essa relação aqui, pessoal, lembrando, a quantidade final menos quantidade inicial, tem que analisar a situação. E aqui, como é a variação, né, dessa, a gente pode substituir. O delta, para nós na física, é sempre de variação, né? Delta T, delta Q, delta V, assim por diante. E lembrando que isso aqui é conservado, né? Então, olha só, a gente faz essa conservação e pode fazer aí isso, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois da colisão, se houver colisão, né? Exatamente. Muito bem, pessoal. Agora vocês vão lá, façam as atividades com carinho, direitinho, e a gente volta para fazer a resolução, né? E tirar as dúvidas. Até mais, jovens. Até daqui a pouquinho. Muito bem, voltamos. Voltamos para fazer aquelas correções, já tirar aquelas dúvidas. Mas hoje eu acho que não tem nem dúvida, viu, Deise? Porque tá mamão com açúcar. Então, vamos embora? Vamos resolver, né? Vamos resolver. Vai que alguém cochilou, né? Então, a gente vai aqui tirar as dúvidas. Ó, começando ali na questão 1. Passageiros ficam feridos após freada brusca no coletivo em João Pessoa. Olha bem, Deise.
2 passageiros de um ônibus de transporte público de João Pessoa, né? Ficaram feridos após o motorista realizar uma freada brusca para evitar um acidente no bairro dos Bancários na manhã dessa terça-feira, 17. Claro que isso foi em 2017, pessoal, tá? Mas aconteceu, né? Segundo informações de uma das passageiras do ônibus, o coletivo, que é o ônibus, né, de passageiro e coletivo, Sim. foi fechado. A gente diz que o carro entrou na frente, né? Por um carro, e para evitar a colisão, o motorista freou o veículo e causando a queda de alguns passageiros. Como foi muito rápido, sem esperar, né? Isso. Então, a gente viu sobre a inércia, né? Que o corpo está em velocidade e tende a permanecer em velocidade. Exatamente. As pessoas não estavam esperando, de repente, aquela freada, eles caíram. O casal ferido estava em pé dentro do veículo, do ônibus, e caiu após o freio ser acionado rapidamente pelo motorista. A ocorrência foi registrada na curva da Via Expressa Padre Zé, próximo ao campus 1 da Universidade Federal do Paraíba, olha bem. Então ela é adaptada porque daí para baixo que era a questão e foi mostrou colocada... uma situação, né? Agora a gente vai trazer um comando da questão relacionando ali a situação, né, Décio? Isso. Conforme a situação colocada na reportagem, não tinha isso na questão original, claro, né? Suponha um ônibus que trafegava inicialmente a 54 km por hora, uma boa velocidade para um ônibus aí. Dentro da cidade, né? Determinado trecho, né? E foi freado bruscamente como forma de impedir um impacto iminente com o veículo à sua frente. Um passageiro de massa igual a 60 kg, surpreendido pela manobra violenta, foi arremessado chocando contra o encosto do banco situado à sua frente. Ai! Ai, gostei do ai aí. Doeu o negócio aí. O tempo de impacto entre a pessoa e o assento foi de 0,3 segundos. E, ao término do impacto, o passageiro encontrava-se em repouso. Espero que não muito machucado. Ai, de novo. Nesse sentido, analisa as afirmativas abaixo. A força média exercida pelo passageiro sobre o encosto do banco do ônibus durante o impacto foi de 3.000 newtons. Bom, ele está afirmando aí, a gente vai calcular para saber, né, Décio? É isso. Só a única maneira, já que é números, né, valores numéricos. A variação da energia cinética do passageiro em decorrência do impacto foi de 6.750 joules. Uma variação de energia cinética. Isso. A potência dissipada na colisão do passageiro com o encosto do banco do ônibus foi igual a 162 kW. Tem até potência aí. A variação na quantidade de movimento do passageiro devido à colisão foi de 3.240 kg/m por segundo. Bom, ele está pedindo aí força. Só tem cálculos, né? Ele está pedindo força, variação de energia, potência e quantidade de movimento. Vamos calcular cada um desses. Nós já vimos pra potência e saber. ação de trabalho sobre tempo. Isso, Já vimos exatamente. lá, né? Nós vimos isso já. Então, vamos começar pela calculando a força média, não é isso? Vamos lá. A primeira, né? Força média. Força é mar, massa vezes aceleração. Muito mar, já que machucou o coitado do Coitado, passageiro. ai, né? Vamos ter que achar a aceleração primeiro. Ele estava com a velocidade inicial, que era a mesma do ônibus, em relação a qualquer referencial fixo Justamente. fora desse ônibus, ele estava com a velocidade inicial do ônibus. Corretíssimo. E ele parou, certo? Depois de 0,3 segundos, ele parou lá. Então, a gente vai primeiro transformar. Né? Divide por 3,6, pessoal, Isso. lembrando aí que basta dividir por 3,6, tá bom? Pode calcular a aceleração separada, ou se você pode colocar dentro ali e calcular com a força. Então, olha só, ele parou a velocidade final mesmo, a inicial, Usa dividido 15 pelo porque é tempo. metro por segundo, né, Deise? E não 54, porque está em quilômetros por hora. Subtrai ali, multiplica e divide. Olha só. 0 menos 15 é menos 15, claro, vai ficar uma força negativa porque é de resistência, porque parou, né? Isso, foi uma força para parar a pessoa, aceleração, né? Isso. Ó, então, olha só, tá ali, 3 minutos, porque já que a força é vetorial, força vetorial, módulo, direção e sentido. Basta o módulo, para saber o valor. Então, a primeira é correta. Ó, corretinha, apareceu o quadradinho dela de correta. Aí vamos ver a segunda? Vamos ver. A variação de energia cinética. A gente precisa da massa, no final, isso. É 0 no final, né? Bem fácil. Transforma ali. Também a velocidade, que é joule, lá tem que ser metro por segundo.
Aí lembrando que a variação da energia cinética, pessoal, olha só, variação, delta variação, energia cinética final Menos inicial. Energia cinética inicial. E lembrando que energia cinética é o quê? M V ao quadrado sobre 2. Certo? Então, substituindo, olha só. Ok? A final foi 0, né? Porque ele parou. Tchau ali, ó. Fica E só. a inicial é 15, né? Que é a velocidade do ônibus que ele estava. Bem fácil. Primeiro eleva ao quadrado, viu, pessoal? Isso, aqui primeiro. Isso. Depois multiplica aqui. Aí você... Divide. Deixa eu apagar ali. Pode, quiser até dividir, multiplicar por 30, que é mais fácil, também podia. Também, né? Pode... Então, a energia cinética, olha lá, correta também. Correta também, olha só. Se fosse no Enem, já podia parar, porque ela só tem 2 alternativas mesmo. Pois é, mas vamos achar as Mas outras. vamos lá. Ela só tem de 2 em 2. Tá certo, Décio, é isso aí. A potência dissipada. Potência, como tu falou, relação de trabalho. É, e trabalha a variação de energia, né? Exato, olha aí, ó. Variação E a gente de já energia achou, cinética. não é isso? A gente já Já. achou na 2, ó. Porque lá era 0 mesmo, então toda a energia que tinha antes é a própria variação. Que é o O tempo 6.750. também pôs 0,3, eu lembro que ele levou, né? Divide Pronto. aí, ó. Então, Pronto. na verdade, dá 22,5 e não 162 kW. Então, Ó, 2, já sabíamos 3. que era errada, né? Já deu spoiler. Olha ali, ó, incorreta. É. Não é isso? E falta a aí? última só pra gente analisar. Então, por enquanto, a 1 e a 2. A 3 não. É. A variação da quantidade de movimento. É o que a gente estava falando antes aqui, pessoal, ó, dando spoiler aqui, mas olha bem, aqui só temos 2 alternativas. A 1 e 2 já é verdadeira, então tem que ser falsa as outras. Exato. Se fosse lá no Enem e você tem certeza, já vinha na letra A e marcava, e pronto, esquece de fazer a 3 e a 4, para não perder tempo. Mas aqui não, a gente quer aprender, a gente quer desenvolver e mostrar claro. É, que lá geralmente vem questão, por exemplo, alternativa A, 1, 2 e 3, 1, 2 pode e ser 4, também. 1, 2, né? Então sempre vem também, então vamos aprender Mas se a viesse resolver. assim, você já estava pula para a próxima, né? Exatamente. Não perde tempo. Mas vamos lá. com Variação, certeza. massa, variação de velocidade, não é isso? É. Ó, tá ali a Variação de velocidade 15 até 0 inicial. foi 15, né? Então tá aí, ó. Multiplica ali. Dá 900 e lá é 3.240. Claro que a variação também não precisa de sinal, né? O sinal é módulo, na verdade. Exato, então Opa, aí, ó. aqui. Muito bem. Letra A de acerto, não é isso? É. Vamos para a Aqui, próxima, Décio? Vamos. Além disso, a gente está dando aquele spoiler lá do Enem, na verdade. aquele Marque do a Enem. alternativa correta a respeito da relação entre energia cinética e quantidade de movimento. Já a quantidade de movimento é massa e velocidade, e energia cinética é massa quadrada da velocidade dividido por 2, né? Exatamente. Vamos colocar aqui no cantinho só para a gente visualizar. Olha só, quantidade de movimento, energia cinética. É tudo diretamente proporcional, tanto a massa quanto a velocidade, só que aqui é diretamente proporcional ao quadrado. Quadrado. Não é isso? Aí Então- tanto a quantidade de movimento quanto a energia cinética são grandezas escalares. Opa! Energia sim, quantidade não. Exatamente, furou errado. aqui, né? Isso. Ó. A quantidade de movimento é a razão da energia cinética pela velocidade de um corpo. Não, porque lá não... Ó, pessoal, Se tá você aqui, ó. passar o M Massa. para cá, EC sobre M, não tem nada a ver com lá, né? O MV. Correto? Fechado? Ó, essas duas grandezas não possuem nenhuma relação, pois uma é escalar e a outra é vetorial. Letra D. A energia cinética pode ser definida por meio da razão do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa do objeto. Deu uma exagerada aqui, né? Não... A energia cinética pode ser definida por meio de um produto do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa. do objeto. Bom, aqui a gente já colocou as fórmulas, né, Décio? A gente pode fazer usando a definição só para mostrar para eles como é que vai ficar. Justamente. Olha só, jovens, tá aí. Se a gente colocar, né, isolar a velocidade, tá aqui. E a energia cinética precisa do quadrado. Então vamos colocar lá dentro, né? De V o Q Isso. sobre M. Ó, vamos isolar aqui. Já que ele está relacionando muito velocidade e quantidade de movimento com energia, Isso. vamos substituir ele dentro para ficar assim, certo? Justamente. Ó, a gente tem aqui, simplifica,
Ok, simplifica aqui, Pode. Fica só um M embaixo. Repetiu ali. Só para simplificar. Mostrar. Ó, energia cinética a gente pode falar que é o quadrado da quantidade de movimento dividido por 2m. 2m. Certo? Então aqui, olha só, se a gente for voltar aqui, o slide, 45, vamos voltar. 45. Olha só, vamos ver aqui. Aqui ele fala que não possui nenhuma relação, elas possuem sim, né, Décio, relação. Ele fala que a quantidade de movimento é a razão da energia cinética pela velocidade. Lá a gente viu, né, no slide que nós fizemos, que ela é a quantidade de movimento ao quadrado dividido pelo 2m. Então aqui a gente vai tirar. E aqui pode ser definida por meio do produto do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa do objeto. Foi isso que a gente viu lá? Aqui fala produto, aqui fala razão, é a única coisa que muda. Quadrado, justamente. E nós vimos aqui, olha só, no slide, que nós temos uma razão. A razão. Então a gente fica do quadrado com o dobro, né? Exatamente, tá, pessoal? Produto, se fosse aqui, ó. Certo? Isso aqui é produto, fechado? Isso. Produto, mas não é produto. A letra E fala produto e a D fala de razão. Isso, fechado? Então é só fazer, né? Substituir direitinho que a gente faz. Bom, vamos lá pro Enem, então. Olha aí, ó, que bonito. Um brinquedo consiste em um fole acoplado a um plástico horizontal que se encaixa na traseira de um carrinho, inicialmente em repouso. Quando a criança pisa no fole, comprimindo até o final, o ar expelido impulsiona o carrinho. Isso. Legal essa ideia, né? Olha lá, ó. Aí tá lá, apertou, né? O ar é expelido e lança o carrinho. Muito bem, e ele adquire movimento. Vamos lá ver a força, né? Considere que a massa do carrinho seja de 300 gramas, então tem que dividir aí para quilograma, já ficar atento. Exatamente. E o tempo necessário para que a criança comprima completamente o fole seja de 0,2. Ele pisa até chegar no final de 0,2 segundos. E ao final desse intervalo de tempo, o carrinho adquire uma velocidade de 8 metros por segundo. Olha, admitindo desprezível todas as forças de resistência ao movimento do carrinho, atrito, etc., né? O módulo da força média aplicada pelo ar expelido pelo tubo sobre o carrinho, nesse intervalo de tempo de 0,2 segundos, é igual a quanto? Só resolver. A gente tem o tempo, já tem a massa, tem a velocidade final já, né? Inicialmente ele estava paradinho lá esperando. Sabe que impulso é igual a quantidade de movimento? É essa relação da variação. Exatamente, é só lembrar isso mesmo, ó. Como ele está parado do início a zero, no início, quantidade inicial, né? Então, olha, a gente calcula a força. Tem o tempo, a quantidade de movimento inicial é 0, né, Décio? Não é isso? É final menos inicial, né? Isso, presta aqui rapidinho. Vai lá pro corretor. Corretor. Final menos inicial. Muito bem desse. Certo, olha aí, ó. Ó, que bonitinho, né? Lindo. E aqui, inicialmente, ó, tchau. 0. Certo? Então tá ali, ó, inicialmente o carrinho tá em repouso, a quantidade é nula, já foi colocado ali. E afinal, lembrando que a massa e velocidade. Né? O tempo eu tenho a massa e tenho a velocidade, ficou fácil. Lembrando que é grama, tem que colocar em quilograma, é só dividir por 1000. Isso. O 0,2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aqui a gente multiplica, certo? Olha lá. E depois divide por 0,2. Pode até eliminar as vírgulas aí. Vírgulas iguais, 24 por 2, 12. Exatamente. Pronto, teve uma força de 12 newton. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha no material complementar? Isso. Olha só. Assistir a videoaula, pessoal. Tem aí a duraçãozinha, é bem pouquinho. Renault mostra como funciona um airbag. Olha só. Ó, o spoiler para a próxima aula aqui, ó. Sobre airbag. A gente vai relacionar essa questão do impulso, a quantidade de movimento, na verdade, né? Nós estudamos impulso e o airbag tem a ver com isso, né? Exatamente. Para evitar que você se choque como o rapaz do ônibus lá, né? O senhor do ônibus. Esse ai foi excelente. Aí a gente vai ver para que serve airbag. Sem você a aula não funcionaria disso. Mas olha só. Então a gente vai ver que também o cinto de segurança também entra nessa jogada, também, né, Décio? Né? Mas isso para a próxima aula, assista o vídeo. Que depois a gente volta aí, não é isso? Até a próxima aula então, pessoal. Até.